O velho Anísio Teixeira já dizia: no Brasil, toda vez que se quer mudar a realidade, se inventa uma lei e, invariavelmente, muda a realidade para pior. Eu sou o professor Eduardo Simões e esse é o nosso canal. Bem, eu estava assistindo recentemente um programa de televisão da TV por assinatura que mostrava o trabalho de mecânicos numa oficina americana, reformulando completamente um automóvel, criando coisas novas, deixando o carro completamente diferente do seu aspecto original, conforme o desejo lá do proprietário. E a gente admirava-se, tanto ela como eu, da capacidade incrível daqueles mecânicos americanos de transformar um carro, de praticamente criar um carro do zero, né, dentro de uma oficina muitas vezes muito pouco aparelhada. E são vários deles, tem vários programas com esses mecânicos fazendo o que eles chamam de customização do carro, que eles praticamente dão uma roupagem completamente nova no carro e muitas vezes mexem inclusive na parte mecânica, fazendo acréscimos impressionantes. Se o dono do carro chega lá, olha, eu quero que meu carro voe, ele vai se virar para que o carro voe e de repente faz uma adaptação, o carro fica completamente louco, diferente, e o cara paga, geralmente paga bem e vamos em frente. A gente tava perguntando assim, por que isso é tão fácil nos Estados Unidos e aqui é tão difícil, né? E assim, você parece a impressão que tem que no Estado americano as pessoas criaram um Estado, porque o Estado na verdade é criado pelo cidadão, né? Que que os respeitem, né? Os americanos criaram um Estado ao qual eles não deram autoridade, o americano médio não deu autoridade a esse Estado de se meter na vida dele, de tratá-lo como se fosse um idiota, né? O Estado ele é uma concessão do cidadão e não a cidadania, a nação, como uma concessão do Estado, como parece acontecer no Brasil. Então, eles não deixam que o Estado se meta demasiado. Então, não há muitas restrições a esse respeito nos Estados Unidos. Bom, se você quer mudar seu carro, mude. Agora, se acontecer alguma coisa, você sofreu um acidente, coisa, esse problema vai ser seu. Agora, se ferir outra pessoa, se causar algum problema para outras pessoas, você vai pagar caro. Então, procure pelo menos uma oficina conceituada, procure alguém de juízo para fazer a reforma que você está pretendendo para o seu carro. Você quer deixar ele todo original, quer ser uma pessoa diferente no meio da massa? Muito bem, mas procure alguém capacitado. E não necessariamente diplomado, né? Isso é mais uma coisa curiosa. Porque eu estava pesquisando sobre os mecânicos, os apresentadores desses programas de mecânica da TV por assinatura, os americanos, né? Então, e vi que a grande parte deles, quase 99% deles, não tem diploma, não tem formação específica na área, aprenderam ali fazendo, né? Tem até um deles que é muito conhecido, o David Kindig, que ele apresenta um programa chamado Carros Irados. E o Kindig, ele diz aqui, eu vi num site sobre ele, né, que ele costuma dizer que é diplomado em engenharia de Hot Wheels e de Lego. Então a formação dele foi completamente autodidata. O tal Bill Carlton, do Texas Metal, da oficina Extensive, esse cara ele construiu a primeira picape dele com 16 anos. Um cara que estava ali junto com o pai dele na oficina mexendo. O Joe Martin, que do oficinaço, a mesma coisa. Só terminou o ensino médio e foi pegar mão na massa, assumiu trabalhos humildes, exatamente como o Richard Howland da Gas Monkey, né, daquele duplo do barulho. Aaron Kaufman também, que é o mecânico do Howland, é um completo autodidata. Mas eles não têm diplomas. Eles não têm diplomas e fazem carros incríveis. Carros até melhores do que aqueles que saem. Carros luxuosos, carros incrementadíssimos, carros de primeira linha que eles pegam, desmontam e constroem outra coisa. É o que acontece, por exemplo, com o Will Castro. O Will Castro não foi um imigrante porto-riqueno em Nova York. O pão que todo mundo amassou com o pé,
E olhe lá e virou-se. Hoje a oficina dele, a Unique, é uma oficina das estrelas de Hollywood. Ele não tem formação em mecânica, em nada disso. Ele foi aprendendo lá junto com outras, nas oficinas onde ele trabalhou. E aí, de repente, agora é um empresário de sucesso. Todos esses homens empresários de sucesso. Tem o Martin Vaca no México. Martin Vaca é impressionante. Ele construiu uma limusine a partir da fuselagem de um Boeing 747. Vocês já imaginaram isso? Ele construiu uma caminhonete com duas cabines, uma virada para frente, do motorista normal, e outra virada para trás, no lugar da carroceria. Ele inventa, cria coisas impressionantes. Agora, na minha opinião, o mais impressionante de todos é o Chad Hughes, que inclusive é do Canadá. Ele tem uma oficinazinha pobrezinha, você que eu fiz aquela de madeira, pelo menos no começo, como é que chama? Na primeira estação, não vai ser no primeiro ano do seriado do Bad Shed, que é o título do Bad Shed, Fora do Padrão, que é o título do seriado dele, né? O Chad Hughes trabalhava numa oficina toda despencada, e ele fazia carros de ferro velho, de lata velha. Ele sai pegando do ferro velho pedaço de uma coisa, de outro, de motor, de lataria, e com as próprias mãos ia amassando, criando aquelas curvas, aquelas coisas todas, e o resultado era impressionante, é impressionante. Tanto é que ele hoje é um cara rico, ele hoje tem uma fortuna de milhões de dólares. Hoje ele é uma estrela na TV e tudo mais. E uma coisa também interessante no Chad Hughes é que um professor universitário de uma importante cidade americana, não sei se foi ou foi canadense, eu não sei, Toronto ou Chicago, eu não me lembro bem desse episódio. Eu só sei que foi um professor universitário de uma cidade grande, importante, eu não sei se americano ou canadense, pediu um carro para ele. Esse professor universitário era professor de mecânica, era um doutorzão de uma faculdade de mecânica, de uma universidade importante nos Estados Unidos ou no Canadá, que pediu para o Chad Hughes construir um carro para ele. O Chad Hughes construiu, o professor ficou nas nuvens. Quer dizer, o professor fez o reconhecimento lá da genialidade do Hughes, e o Hughes mal tem o ensino médio, ele é um cara problema, ele é um cara completamente errado na vida, um maluco, enquanto foi jovem, fez maluquice de todo tipo, e se encontrou na mecânica, teve espaço para criar, para progredir e tudo mais, e aí se tornou um homem bem sucedido, tornou-se um dono de empresa, com várias pessoas trabalhando para ele. Hoje é um homem que gera riqueza para a sociedade, por exemplo. Um projeto de um homem desse, como o do David King, por exemplo, que é um cara bem reconhecido, lá de Salt Lake City, em Utah, ele não faz nenhuma customização, nenhuma reforma de veículo por valores menores que 6 dígitos, ou seja, de $100 mil para cima. Quer dizer, esses homens saíram da classe média baixa, saíram até das classes mais pobres, imigrantes, e tiveram liberdade lá nos Estados Unidos para crescer, para prosperar, prosperaram, enriqueceram, ativaram o mercado ao seu redor, criaram riqueza, e agora são pessoas realizadas, servindo de exemplos para outras pessoas pobrezinhas que estão lutando, estão batalhando, e encontram nesses homens, às vezes, um sinal, uma referência, é um estímulo para a sociedade. A vida de um homem desses é uma verdadeira lição para a sociedade, vindo lá de baixo. Agora, encontrar um ambiente de liberdade. Olha, se o cidadão quer fazer alguma mudança no seu carro, tudo mais, como eu já falei antes, a sociedade tem que respeitar. Então, lá eles respeitam isso, e se você, por acaso, cometer algum erro, você pagará pelo seu erro, e paga rápido. Né? Agora, bem diferente daqui do Brasil. Né? É impressionante, eu estava fazendo uma pesquisa sobre como é que seria isso aqui no Brasil, essa questão dessas mudanças de carro, transformação de carro. É porque saiu uma resolução em outubro de 2017, 10 de outubro de 2017, resolução 699, que disciplina o registro e licenciamento de veículos de fabricação artesanal nos termos do artigo 106 do Código de Trânsito do Brasil. Tudo regulamentado. Agora, por que essa regulamentação? Por que essa legislação toda? É porque o Estado não acredita no cidadão. O Estado só vai fazer besteira. Ele olha para nós assim, eles que vivem fazendo toda sorte de mal feito, vamos nos conter.
Eles que vêm fazendo toda sorte de mal feito, de desvio e tudo mais, chegam para nós, olham para nós e dizem assim: você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira, então tem que regulamentar tudo, tem que deixar tudo bem descrito, minuciosamente descrito aqui na lei, para que você não faça nenhuma besteira. E também uma coisa, você me custa caro. Por sua causa, cidadão, eu tenho que gastar dinheiro com você, então, como se o dinheiro dele, do Estado, né, não fosse nosso, eu tenho que gastar dinheiro com você, cidadão, então é justo que você me pague por eu lhe permitir fazer uma ou outra mudança no seu carro, por exemplo, através dessa resolução 699. Olha como começa a resolução 699, como ela destrói, já de partida, qualquer tipo de iniciativa, de criatividade, coisa assim. Parágrafo único. Todo veículo artesanal deve ter um projeto técnico assinado por um engenheiro. Quer dizer, se você for um mecânico competente, mas sem diploma, você não pode fazer um veículo artesanal. Você não pode criar nada na sua oficina que saia da porta da sua oficina para fora. Veja bem, todo veículo artesanal deve ter um projeto técnico assinado por engenheiro responsável técnico, com formação ou habilitação na área mecânica, conforme regulamentação do respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. Ou seja, a corporação de ofício, né? Aquele grupo que monopoliza a profissão naquela área. Né? E nos termos da resolução do Conselho Federal de Engenharia e Economia, CONFER. Percebem? Quer dizer, a criatividade, a genialidade até que existe nesses mecânicos, nessas pessoas que não tiveram dinheiro que são muitas aqui no Brasil, né, para fazer um curso médio normal, entrar numa faculdade de engenharia, inclusive para ir perdendo o estímulo, para ir perdendo a sua genialidade ao longo desse processo, é o que normalmente acontece. Né? Então, eles que não tiveram dinheiro para pagar toda essa formação caríssima, eles estão proibidos de criar uma coisa nova, de inventar, de melhorar, de se aperfeiçoar. Aí dizem também, não, a gente precisa deixar os carros todos assim, todos no mesmo padrão, para no caso de um assalto, de coisa assim, a gente poder encontrar mais facilmente. Ora, é muito mais difícil você roubar um carro que só aquela pessoa tem, um carro exclusivo, por exemplo. Um carro que tenha só aquela característica exclusiva. É muito mais difícil. Inclusive aqui no Brasil a roubalheira de carros é uma coisa impressionante. Né? Então até isso eles alegam para poder impor ao cidadão a conformação com aquilo que ele tem, com aquilo que está sendo oferecido às empresas, pelas grandes montadoras. Aí você muitas vezes vê naquelas oficinas um sujeito inteligente, um sujeito preparado para aquilo, que tem aquele dom da mecânica, mas ele não consegue ir para frente porque ele não tem essa formação, ele não tem esse diploma, então ele está proibido de exercer a genialidade dele. Eu, inclusive, peguei aqui uma orientação dada por um órgão técnico do Rio Grande do Sul sobre o que se deve fazer para conseguir a aprovação de um carro artesanal, um carro diferente. Olhem só os documentos necessários. Documentos enviados via e-mail para a solicitação do número de chassi à Coordenadoria de Cadastro de Veículos. Requerimento de número de chassi assinado pelo interessado, pelo engenheiro responsável, pelo coordenador titular do CRVA. Documento de identificação do proprietário autenticado administrativamente. Comprovante de residência de pessoa física. Comprovante de inscrição do CNPJ obtido no sítio SRF de pessoa jurídica. Fotografias coloridas do carro, sendo uma lateral direita, uma da lateral esquerda, uma da dianteira, uma da traseira, com dimensão mínima de 10 por 5 centímetros. Até isso. Projeto mecânico, memorial descritivo do veículo assinado pelo engenheiro responsável. A Coordenadoria de Cadastro de Veículos enviará autorização pela gravação do chassi artesanal, isso só para o chassi, para conseguir o cadastro do chassi do carro, né? Só para o chassi. Agora, outras coisas. Documentos necessários digitalizados para a instrução do processo pré-cadastro. Agora é uma outra fase. Isso tudo baseado, né, naquela resolução 699. Requerimento do modelo Denatran. Boletim de vistoria preenchido corretamente sem rasura. Fotografias coloridas nítidas 10 por 15. Vista frontal, lateral esquerda, lateral direita, traseira, número de chassi, número do motor, suporte da placa, cinto de segurança quando existirem. Comprovante original de depósito em favor do FUNSET. Isso não pode faltar, né? Um dinheirinho extra, isso não pode faltar.
CPF do requerente autenticado administrativamente. RG do requerente autenticado administrativamente. Contrato social e comprovante de inscrição do CNPJ no caso de pessoa jurídica. Comprovante de endereço. Documentos fiscais, aquisição de peças e dos principais componentes conjuntos utilizados na fabricação do veículo. ART, laudo técnico, projeto, certidão negativa de débito do CREDO. No CREDO do engenheiro responsável pelo projeto. Declaração de procedência do motor para veículos automotores conforme a resolução do contrato 282/2000. Eu vou parar por aqui. Chega. Deu para ver, né? Que é uma coisa feita para não acontecer. Ou seja, você não pode mexer no carro que saiu da empresa, da concessionária, do fabricante daquele jeito, porque está daquele jeito, com aquele número. E isso é uma questão de controle, de segurança e também de dinheiro para que os eventuais senhores mais abastados que desejem fazer modificações no seu carro possam contribuir para a caixinha de sempre, com os resultados de sempre. Então, o que acontece nisso tudo é que isso mata a criatividade. As oficinas ficam, são locais, assim, eu imagino, que trabalho mais repetitivo, que trabalho mais mecânico, me desculpe até o trocadilho, que trabalho mecânico mais repetitivo, mais chato deve ser. Você está todo dia apertando aquele mesmo parafuso, aquela mesma peça, aquele mesmo veículo, você não pode criar nada, você não pode fazer nada de novo naquilo, porque se fizer, corre o risco de sofrer multas, sofrer pressões, sofrer punições diversas, etc, etc. E assim, meus amigos, a gente vai matando, a gente vai estiolando, a gente vai, digamos assim, a gente vai amarrando a criatividade, a gente vai amarrando a economia, a gente vai amarrando o país, a gente vai ficar sempre para trás, porque a gente como assim, saudade, deve ser saudade das cadeias, saudade das correntes, né? A gente vive criando essas situações, a gente não se preocupa com elas, acha isso tudo muito normal, convive com tudo isso, e enquanto isso o país não cresce, a sociedade não se dinamiza, a gente fica sempre, parece que a gente fica sempre fazendo a volta, a gente fica sempre girando no mesmo lugar, voltando sempre ao ponto de partida, né? Sem nunca mudar a nossa realidade, sem nunca podermos almejar coisa melhor, e isso até nas coisas mais banais, mais cotidianas, como por exemplo você fazer uma reforma de um carro, você customizar um carro para poder se sentir melhor, se sentir aperfeiçoado, a sua autoimagem, para a sua própria autoimagem, se você pode. E para você também estimular o mecânico, porque é a autoimagem do proprietário do carro e a autoimagem do mecânico que faz aquilo. Olha, se vocês vissem aqueles carros saindo das oficinas americanas, você pensa assim, não é onde começa a arte e onde acaba a mecânica, a ciência, a técnica, e onde acaba a técnica, a mecânica e começa a arte, você não sabe. É ao mesmo tempo um equipamento mecânico, bruto, frio, e uma obra de arte às vezes maravilhosa, incrível, que dá prazer você ver aquilo ali. Então é por isso que nas feiras de carro americanas é uma coisa, aquilo é um colírio para os olhos. Cada carro daqueles parece uma obra de arte, um quadro pintado a óleo, uma coisa assim, porque eles fazem muita coisa bonita, eles acrescentam muita coisa aos carros, eles são muito criativos. E aqui não, né? A gente mata a criatividade, a gente destrói a criatividade e o estímulo. Depois a gente fica se perguntando por que a gente é tão atrasado, né? Muito obrigado.